Nesse vídeo eu vou te explicar por que a melhor meta para 2025 é simples: afastar-se de quem não quer o seu crescimento. Já parou para pensar em como as pessoas ao seu redor podem moldar a sua vida? Em um mundo onde a influência social é inevitável, a companhia que você escolhe pode ser a diferença entre estagnar ou avançar. Eu vou dividir essa reflexão em três partes, e para não te enrolar, vamos logo falar sobre a influência inevitável. Nós, seres humanos, somos seres altamente sociais e, na maioria das vezes, dependemos de estar inseridos em algum círculo social. Nós temos uma alta necessidade de ter interação com outras pessoas. Isso faz com que, desde a infância, sejamos bombardeados de informações das pessoas que nos cercam, a começar, na maioria dos casos, por nossos pais. Nessa parte, a influência é exercida de forma ativa, já que a nossa educação faz parte da obrigação de quem nos cria. Aqui já pode haver um grande problema, pois vivemos em uma sociedade na qual as pessoas não têm a menor capacidade de pensar antes de ter filhos. Alguns por falta de conhecimento. Difícil acreditar que um adolescente não saiba para que serve camisinhas e anticoncepcionais, mas enfim. Outros por um sonho baseado num imenso egoísmo que acontece quando a pessoa sonha em ter filhos, mesmo sabendo que não tem a menor capacidade emocional e muito menos financeira de criá-los de uma forma segura e confortável. Enfim, os exemplos são muitos e filhos gerados em um ambiente de planejamento e sensatez são exceções à regra. Mas não é esse o ponto principal do vídeo. Acontece que, à medida que crescemos, acabamos criando outros laços interpessoais, e desde a escolinha, porque às vezes as crianças passam mais tempo com os colegas do que com os pais. Conforme o tempo passa, vamos amadurecendo e a nossa rede de conhecidos aumenta. Sem percebermos, esses ambientes sociais acabam nos influenciando e às vezes de forma inconsciente. Essa influência pode nos elevar ou nos arrastar para baixo. Na metade da adolescência é quando, para a maioria das pessoas, o sentimento de aprovação social se torna vital em suas vidas. Na maioria das vezes, nós nem escolhemos direito o círculo social no qual somos inseridos. Um oi pode se transformar em uma amizade, e essa amizade às vezes pode ser levada para toda a vida. Cuidado, é aqui que os terceirizadores de culpa adoram justificar a sua situação com base nas pessoas mais próximas. A influência é inevitável, sim, eu admito. Se você anda com pessoas que só bebem, é muito provável que você comece a beber. Se você convive com pessoas que fumam, é provável que tenda a fumar. Se você convive com pessoas que acham que a vida se resume a ter prazer, você entendeu. Mas se você tem o mínimo de raciocínio que um ser humano precisa para viver em sociedade, pode ter certeza que você consegue, com o devido empenho e força de vontade, se afastar de companhias nocivas e tentar conseguir companhias grandiosas, e não só companhias físicas e reais. Mas espera um pouco que já eu te explico isso. Primeiro, vamos falar sobre a importância de se dizer adeus às companhias tóxicas. Adeus é meio dramático, né? Eu acho que podemos considerar só um afastamento, mesmo que momentâneo, dessas pessoas. Esse é um ponto bem complexo da vida e eu te confesso que foi bem difícil para mim entender por completo essa ideia. Há alguns anos atrás, quando eu estudava para concurso, eu lembro que alguns professores, especificamente o William Douglas, dizer algo no sentido que para que você tenha uma boa vida, será preciso se afastar das pessoas que não querem o mesmo que você. Eu nunca aceitei bem essa ideia, já que eu pensava comigo mesmo, o fato de eu me tornar uma pessoa bem-sucedida não vai fazer com que eu abandone meus amigos. E realmente a ideia não era abandonar. Só que depois que você nega dezenas de convites para tomar cerveja em um bar, e nas poucas vezes que você vai, sempre se levanta mais cedo que todo mundo e vai embora mais cedo porque sabe que precisa acordar cedo no outro dia e ter condições para estudar, vai percebendo que as coisas mudam. Naturalmente, você passa a receber menos convites. E às vezes, quando você vai, fica parecendo um chato que quer fazer com que todo mundo faça o que você está fazendo. Como eu até disse em um outro vídeo, quando tentava inspirar alguns amigos na mesa de bar a fazerem algo para melhorar suas vidas,
Certa vez, depois desse acontecimento, eu fui chamado num canto por um amigo que me disse: Cara, você tem que parar de fazer essas coisas aqui. A galera não tá muito afim disso. Ó, eu tive a sorte de ter um amigo que me desse esse alerta, e isso me fez cair a ficha. Na maioria das vezes, as pessoas não têm coragem de falar isso na sua cara, mas você pode ter certeza que elas vão falar quando você sair. Chega um momento na vida que você precisa aceitar que existem pessoas que simplesmente não estão a fim de se desenvolverem. Intelectualmente, profissionalmente, emocionalmente, tanto faz. Muita gente mesmo, está feliz na sua zona de conforto e não quer aceitar o incômodo que é necessário para evoluir. Nossa, eu expliquei isso bem a fundo nesse outro vídeo aqui. Eu vou deixar ele na descrição para você ver depois. Por enquanto, se atente nisso. Aí é onde você encontra o seu desafio. É importante que você identifique as companhias que não agregam valor à sua vida. E não me entenda mal, não há nada de errado a pessoa querer uma vida mediana e estar satisfeita com isso. Essas pessoas podem agregar valor umas nas vidas das outras através dos seus momentos de descontração e entretenimento. Cada um de nós temos nossa própria jornada única e cabe a você aceitar ou não quando vê um círculo social seu que não tem a mesma fome de desenvolvimento que você tem. O problema é que continuar nesse meio pode fazer com que você seja impedido de alcançar seu potencial. Claro, se você for uma das raras pessoas que está ralando pra caralho para ter uma vida melhor. Quando você aceita esse fato, fica mais fácil se retirar desse círculo social e focar sua energia no seu próprio desenvolvimento. Talvez esse seja um processo desconfortável, mas com o tempo você percebe como isso pode te levar a um crescimento pessoal significativo. Quanto mais você batalha para os seus objetivos, naturalmente tende a se afastar de pessoas que não estão com a mesma vontade que você. Às vezes nem é intencional, como eu acabei de exemplificar comigo mesmo. Caso você esteja aberto ou aberta a ideias controversas, mas engrandecedoras, se inscreva no canal. Eu faço reflexões como essa toda semana e meu objetivo principal aqui é gerar valor para a sua vida. Eu quero que você pense nessas palavras e que use elas para mudar a sua vida de uma forma excelente, claro. A maneira que você vai evoluindo na sua vida, não só financeiramente, mas intelectualmente e emocionalmente, vai acabar conhecendo novas pessoas. É inevitável, seja no trabalho, redes sociais ou seja lá onde for. A cada promoção no trabalho ou dentro de alguma comunidade, de algum curso no qual você quis investir seu tempo, novas pessoas aparecem e você acaba conseguindo falar um idioma que eles entendem, enquanto eles também conseguem entender o que você tem a dizer. Quando isso acontece, vocês entram em um estado de sinergia e o que era difícil de conseguir pensar antes, agora não é tão difícil assim. São conexões que você deve buscar e fortalecer. Às vezes, poucas horas de conversa com pessoas que têm sonhos e ambições parecidos com o seu parecem valer por dias de estudo e aprendizado. Se você ainda está vendo esse vídeo, eu acredito que você, eu e outras pessoas que estão assistindo temos um alinhamento parecido. Comenta aqui embaixo se você é uma dessas pessoas. Eu gosto de responder os comentários sempre que possível. Assim a gente consegue conversar e podemos agregar valor à vida um do outro. Lembra que eu te falei que as companhias não precisavam ser físicas e reais? Com o advento da internet, as possibilidades de conexão entre pessoas foi ao infinito. Hoje você pode ouvir palavras de pessoas importantes e às vezes até interagir com elas nas redes sociais. Eu não quero dizer nomes porque cada um tem um gosto, mas se você for uma pessoa que não gasta o seu dia inteiro vendo besteiras, deve saber que você pode ter acesso em tempo real, através de lives, por exemplo, a pessoas muito grandiosas como filósofos, historiadores, doutores, empreendedores, cientistas, além de tantos outros inteligentíssimos tipos de pessoa em tudo que é área, que vira e mexe, abrem caixinhas de perguntas e interagem com a gente. Se você fala ou pelo menos entende outros idiomas, a possibilidade desse tipo de conexões aumenta bastante. Mas se não, tanto faz. Aqui mesmo, em nosso país, existem mentes absolutamente brilhantes que podem literalmente mudar a sua vida se você gastar tempo com eles
e não com aqueles fúteis que fazem de tudo só para ganhar seus likes de forma completamente idiota. Eu sou uma foca aqui, ó. Essa interação pode até ser um presente da tecnologia atual, mas aprender com grandes personalidades da história humana não é algo atual. Os livros nos conectam com pessoas que fizeram história, como Platão, Shakespeare, Sêneca e vários outros. Além desses livros, os ensinamentos deles estão aqui, no mesmo lugar onde você pode passar o dia inteiro vendo piriguetes aleatórias rebolando seminuas ao som de músicas horríveis, ou fofocas sobre artistas fúteis que não estão nem aí para sua existência. A busca por conhecimento pode te aproximar de pessoas grandiosas, mesmo que nunca as tenha conhecido pessoalmente. No fim das contas, desde que começou a raciocinar e tomar decisões, a escolha é sua. Existe uma frase, originalmente atribuída ao monge medieval Bernardo de Chartres, mas depois imortalizada por uma das maiores mentes de toda a história da humanidade, a qual diz: "Se conseguir ver mais longe, é porque estava sobre os ombros de gigantes." Pode ter certeza que Isaac Newton, se vivesse hoje, não estaria procurando por doses baratas de dopamina em redes sociais. Mas eu não quero que você ache que eu estou sendo hipócrita e diga que você deva ser um monge devorador de conhecimento e apagar todos os seus perfis de redes sociais. A questão fundamental aqui é: onde você deposita a maior parte do seu tempo? Em entretenimento ou em conhecimento? Mas se você quiser se deixar influenciar por esse tipo de gente que eu falei aqui, por grandes autores, pensadores, empreendedores e visionários, tome cuidado. O conhecimento às vezes pode não ser um mar de flores, e às vezes pode trazer um problema gigantesco. Eu entro em detalhes nesse outro vídeo aqui. Clique nele e nos vemos lá.